Olá, eu sou o professor Rogério Castilho. Que bom que você está aqui. Nós vamos conversar hoje sobre estratégias de programação neurolinguística aplicadas à hipnoterapia. Bora lá, sem muita conversa. Nosso Hipnomind, o Congresso Internacional de Hipnose desse ano, o ano da graça de 2024, conforme eu já disse, estratégias de programação neurolinguística aplicadas na hipnoterapia. A PNL, ela surgiu da curiosidade desses dois sujeitos aí, ó, Richard Bandler e John Grinder. Essas fotos são atuais. À época, o Bandler era um estudante de matemática e de programação de computadores, ele tinha ali 21 anos. E o John Grinder era um professor dele, um dos professores dele, ele era um professor de linguística. E o Richard se perguntou, o Richard sempre foi um menino prodígio, digamos assim, ele se perguntou, se eu fizer um programa e colocar o mesmo programa em 10 computadores, 10 máquinas, elas vão dar o mesmo resultado, porque o que vale é o programa, não a máquina. Talvez uma dê um resultado mais rápido, outra menos rápido, mas o resultado vai ser parecido, vai ser o mesmo. E ele se perguntou, será que dá para programar pessoas? Levou essa dúvida ao seu professor Grinder, que achou a pergunta genial. Falou, excelente, vamos descobrir se é possível programar pessoas. E mais aprofundadamente ainda, a ideia, ao invés de criar um programa e colocar nas pessoas, eles fizeram o processo reverso. A PNL ela nasceu de engenharia reversa. Que tal se pegássemos um programa muito bom, já existente, e verificar se era possível replicar? A ideia parecia muito boa. Qual o programa? Bem, felizmente, a raça humana ela é pródiga em bons programas. Existem excelentes atletas, excelentes artistas, excelentes escritores e cantores e etc e tal. E eles definiram, eles nicharam, vamos então procurar os melhores terapeutas. Então partiram para a área da terapia e foram procurar modelos. E chegaram a esses três sujeitos aí. Dr. Fritz Perls, o psiquiatra e psicoterapeuta, o criador da Gestalt terapia. A doutora Virginia Satir, o terapeuta familiar do mundo. E o Dr. Milton Erickson, um médico psiquiatra também, o pai da hipnose moderna, o pai da hipnose ericksoniana, até batizou um tipo de hipnose de tão bom que ele era no negócio. Então, foram até esses três sujeitos aqui, na verdade foram até dois, porque Fritz Perls já havia morrido. O Richard Bandler modelou os escritos e algumas gravações do Perls, mas a Satir e o Erickson, ainda vivos, foram modelados pessoalmente. O Richard Bandler, em especial, conviveu com a Satir, com a Virginia Satir. E a pergunta básica que eles fizeram aos três, diretamente a dois, era: como vocês obtêm os resultados que obtêm? Como outros terapeutas, outros hipnoterapeutas, outros psicólogos fazem aparentemente a mesma coisa, mas não têm os mesmos resultados? E a resposta a isso foi o que deu origem à programação neurolinguística. A resposta que eles procuraram, em especial o Bandler, ele se debruçou sobre isso. Superação. Como as pessoas conseguiram superar traumas e fobias? Qual a estratégia que elas utilizaram para chegar lá? O Richard, ele depois foi estudar psicologia, ele mestrou em psicologia, e ele diz, até hoje ele fala isso, ele fala, eu não entendo por que é que a psicologia se debruça sobre os problemas, não tanto sobre as soluções. Foi isso que a PNL foi buscar. Então ela foi nessas pessoas e perguntou, como você fez para superar a fobia? Como você fez para superar um trauma? Como você se livrou de um problema, de uma deficiência, de um transtorno? E esta resposta, esta observação na PNL, nós chamamos isso de estratégia. Tudo que nós fazemos na vida tem uma estratégia. Eu agora, por exemplo, estou compartilhando com vocês conhecimento através de uma estratégia. Eu desenhei os slides, eu coloquei numa determinada sequência, e eu estou gravando aqui, eu coloco o slide maior, eu coloco a minha carinha um pouquinho maior, isso é uma estratégia. E nós humanos temos estratégias para tudo. Desde as microestratégias, temos estratégia para beber água, estratégia para escovar dente, até as macroestratégias. Temos estratégias para ter ideias, ter pensamentos criativos ou não. E a pergunta da PNL é essa: como as pessoas de sucesso, no caso aqui, esses sujeitos aqui, né? Como Perls, Satir e Erickson, como eles faziam, não o que eles faziam, muita gente fazia também.
como eles faziam para ter resultados fantásticos. E aí a gente pega a estrutura da programação neurolinguística, como ela se criou, e aplica isso na terapia, no nosso dia a dia de consultório. Então vamos lá, como é que funciona isso na prática? Eu vou deixar grandão aí. Olha lá. Na PNL nós chamamos de realidade externa, ali onde está o mundinho, o mundo. Qualquer coisa fora de nós, consideramos como realidade externa. E nós captamos essa realidade através do sistema nervoso. Nós vemos, se for uma imagem, nós ouvimos, se for um som, e nós sentimos, se for uma sensação, um olfato, um gosto, enfim. Nós captamos essa realidade externa. A questão é que entre a captação da realidade externa e a chegada dela, a consciência dela, existe um filtro, filtros no plural, perdão, existem filtros, a saber, nós omitimos informações, generalizamos informações e distorcemos informações. E aqui tem uma informação muito importante. Este processo se dá imediatamente. Traduzindo, esse izinho aí é sem. Imediato, sem mediação. Nós não pensamos sobre isso. Captamos aquela informação, imagem, som ou sensação, e imediatamente nós deletamos ou omitimos, generalizamos e distorcemos. E aí vai criar, repara lá dentro da cabecinha do sujeito, tem uma representação interna, não uma realidade. Nunca, jamais, em tempo algum, teremos uma realidade dentro da nossa cabeça, por conta dos nossos filtros. Nós captamos a informação, filtramos e criamos uma representação interna. E os filtros vão além, bem além ali, da omissão, generalização e distorção. Temos também alguns filtros de percepção, a saber, metaprogramas. Meta foi o primeiro nome da programação neurolinguística. Quando ela surgiu, antes de se chamar PNL, ela se chamava Meta, que era um grupo de estudos ali do Bandler, do Grinder, e depois das pessoas que ajudaram a desenvolver. Chamava-se Meta. Meta significa sobre si mesmo. Então, o metaprograma é qual o programa sobre os seus próprios programas. Outros filtros, valores, crenças, decisões, conhecimento, liberdade, segurança, reconhecimento. Existem também os valores meio. Queremos algo para atingir outra coisa. Crenças, o que são crenças? Crenças são generalizações sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o mundo. Eu sou assim, fulano é assado, o mundo é cozido. São crenças. Decisões, Tony Robbins, um grande divulgador, praticante da programação neurolinguística, ele tem uma frase famosa que ele diz assim: é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. E memórias, o que é que são memórias? Memórias são arquivos de experiências reais ou imaginárias. Então olha só, algo acontece lá naquele mundinho ali, ó. Algo acontece, qualquer coisa, tá? Nós captamos pelo sistema nervoso básico. Filtramos imediatamente, sem pensar. E damos uma interpretação para esta informação que chegou a nós. Eu gosto da ideia, por exemplo, assim, ó. Vamos lá, aquele mundo ali, ele dá a seguinte informação. O dólar subiu. O dólar foi para... dobrou o valor, dobrou o valor. A pessoa que vai receber essa informação, aquela cabeçona ali, se ele for um importador, se ele comprar coisas de fora e pagar em dólar, ele vai considerar que isso é um horror, foi muito ruim. Mas o irmão gêmeo dele é um exportador. Ele vende coisas para fora e recebe em dólar. Ele vai considerar que aquilo foi muito bom. Portanto, não é o que acontece aqui no mundo. Aqui, o mundo aqui. Não é o que acontece. É como nós representamos o que acontece. Então aí começa a estratégia de programação neurolinguística para ser aplicado na hipnoterapia. Nós não precisamos mudar o que acontece, nem podemos fazê-lo. Nós devemos mudar a interpretação que se faz daquilo que acontece. Então aconteceu qualquer coisa aqui no mundo, captamos, filtramos, criamos uma representação interna, uma imagem, usualmente a imagem com som dentro da cabeça. Esta representação interna ali vai gerar um estado. O que é estado? Estado é um conjunto de pensamentos, sentimentos e ações, como a gente está. E basicamente nós trabalhamos com a ideia de três estados, tá? Algo acontece, a pessoa pode ficar no estado positivo, no estado neutro ou no estado negativo. O que é um estado positivo? Motivada, feliz, determinada, contente, confiante, criativa. O que é estado neutro? Não é neutro. Aconteceu. Vamos voltar na ideia do dólar? Vamos lá. O dólar subiu, dobrou. A pessoa trabalha, sei lá, ela é aposentada, ou ela é uma criança. Ela ouve aquilo, absolutamente não... ela acha, né? Que não a atinge, ela não sente nada.
Então, estados positivos, eu falei, estado neutro é neutro. Estados negativos, tristeza, depressão, insegurança, medo. A gente resume assim para ficar mais fácil de trabalhar. Depois disso, esses estados vão refletir na nossa fisiologia. Dentro da programação neurolinguística, o termo fisiologia não é o mesmo termo da fisiologia na medicina, na biologia. Fisiologia para a PNL é expressão corporal, expressão facial, gestos, respiração. Então, olha lá, algo aconteceu no mundo, captamos pelo sistema nervoso, filtramos, criamos uma representação daquilo na nossa cabeça. Essa representação vai gerar em nós um estado. Vamos ficar feliz, neutro ou triste. Resumido, bem resumidamente. Isso vai refletir na nossa fisiologia. Você sabe disso, você no seu trabalho, na sua faculdade, no seu dia a dia, você vê uma pessoa e ela está assim. Você não sabe o que aconteceu, mas a fisiologia dela mostra para você que ela está no estado negativo. Você olha para o lado e tem uma outra pessoa que está assim. A fisiologia mostra que ela está no estado neutro. Você olha para o outro lado e tem alguém radiante, alguém expressando. Você sabe, só de olhar, que ela está trabalhando imagens positivas, gerando estados positivos nela. E esse conjunto de representação interna, estado e fisiologia gera os nossos comportamentos, que é onde as pessoas procuram a terapia. As pessoas procuram terapia para mudar comportamento, para parar de ou começar a. Quero parar de fumar, parar de roer unhas, parar de comer doces, parar de beber álcool. Ou começar a, quero ter vontade de fazer exercícios, quero ter vontade de acordar mais cedo, quero ter vontade de estudar. Usualmente nos procuram na terapia para isso, mudar comportamento. E a gente está vendo aqui que comportamento é o final de uma equação. A programação neurolinguística vai ajudar você, terapeuta, a juntar a sua expertise da hipnose com técnicas de PNL para mudar ou a fisiologia, ou o estado, ou principalmente a representação interna. Quando mudamos a representação interna lá em cima, mudamos a sequência toda. Então olha aqui, vamos pensar numa disfunção, pensar numa fobia. O que é uma fobia? Nos meus cursos eu falo assim, olha, não precisa anotar, vou te falar o que é uma fobia, não precisa anotar, tá bom? É muito simples, você vai guardar para sempre. Fobia, eu vou até aumentar minha cara aqui para você rir junto comigo. Opa, é aqui. O que é uma fobia? Fobia é manifestação fisiológica catastrófica desproporcional em relação ao agente causador. Ah, como é simples. Então, a manifestação fisiológica catastrófica. O coração dispara, os olhos arregalam, hiperventila, sua, treme e dispara um dos 3 mecanismos de defesa. Luta, fuga ou freeze. Mediante o quê? Uma ideia. Uma pessoa que tem uma fobia de falar em público, basta a ideia de falar em público que ela entra no estado de ansiedade alto. Ela não precisa nem ser colocada ali. Às vezes acontece, está numa sala de aula, está num lugar, vem cá você falar, ah, meu Deus do céu. Mas basta ela imaginar que dispara os mesmos mecanismos. Então, o gatilho que dispara, por exemplo, as reações fisiológicas de uma fobia, não é necessariamente o agente. A ideia é a representação interna. Eu tenho 20 anos de experiência de terapia. Pergunte a qualquer fóbico, qualquer um. Fóbico, por exemplo, de animal, de cobra, de galinha, de cachorro, enfim. Pergunta para um fóbico, eu tenho fobia de barata. Pergunta para ele assim, quando você pensa numa barata, como é a imagem? Que tamanho é a barata na sua cabeça? E ele vai te mostrar alguma coisa desse tamanho. Vamos combinar que uma barata desse tamanho assustaria qualquer pessoa? Não é a barata em si, não é a cobra, não é o público, não é o avião, não é o elevador. É a ideia de que algo ruim vai acontecer. A barata vai atacar, a cobra vai atacar, o elevador vai ficar preso, o avião vai cair. Ao falar em público as pessoas vão vaiar. E aí o que acontece? Nós vimos aqui, ó, lá no meio, nos filtros, valores. Né? Eu tenho um valor, por exemplo, reconhecimento. Eu tenho um valor reconhecimento alto. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser aplaudido, eu quero ser querido. E colocar-me em público, falar em público, pode ser que agrida aquele valor. E se as pessoas não gostarem? Então eu tenho um processo ansiogênico aqui. Começou aonde? Lá em cima, na representação interna. Como é que a gente trabalha juntando as duas ferramentas? Eu considero a hipnose como um anestésico e as estratégias de PNL como instrumentos cirúrgicos. Anestesia a mente consciente com a hipnose, anestesia. Baixou aquela frequência toda que a gente já conhece. Diminuiu aquela barulheira dentro da cabeça, que são os milhões de pensamentos.
E aí o sujeito consegue trabalhar melhor um rearranjo dessas imagens mentais. Então, bem simples aqui. A barata, pronto. A barata é enorme e assustadora. Tá bom. Se eu fizer essa barata ficar divertida, se eu fizer ela ficar colorida, se eu fizer ela ficar pequenininha, se eu fizer essa barata que está apontando para mim aqui virar ao contrário, em direção para longe, imediatamente, sem mediação novamente, vai mudar o estado ali no meio? Vai mudar o estado? Vai sair do vermelho para um, no mínimo, neutro. Se mudar o estado, vai mudar a fisiologia. A gente percebe isso na prática. Você está fazendo não, que a gente não faz, né? Quem faz é o sujeito, é o cliente, é o paciente. Você está sugerindo e ele está respondendo aquela reprogramação, ele mostra na fisiologia dele, ele começa com a ideia da barata assustadora aqui, ó, bem... Ele começa aqui, opa, aqui. Ele começa aqui, né? Começa na barata, ai que horror, tá? Ah, faz ela ficar pequenininha, amarelinha, coloca a sainha nela, faz ela cantar, vira ela de costas, e ele vai fazendo isso aqui, ó. Ele está mostrando na fisiologia lá embaixo que mudou o estado mediante a mudança da imagem. Isso em PNL a gente chama de submodalidade. Tem outras maneiras de fazê-lo. Pode-se usar um colapso de âncora, pode usar uma ressignificação de conteúdo, uma ressignificação de contexto. Pode fazer muita coisa. Eu estou dando um exemplo aqui, que a estrutura é sempre a mesma. A estrutura sempre será essa aqui, sempre. Vamos mudar a imagem mental, ela vai mudar o estado, que vai mudar a fisiologia, que vai gerar novos comportamentos. Isso é padrão. Como mudar uma representação interna? Já falei aqui. Por submodalidade, por switch, por âncora. Como mudar estado, por exemplo? Ó, repare que as setinhas entre representação interna e estado, entre estado e fisiologia, elas são mão dupla. Se eu mudar a fisiologia lá embaixo, eu mudo o estado. Se eu mudar o estado, eu mudo a representação interna. Então, a PNL nos dá estratégias para mudar desde lá de cima. Se eu trabalhar a imagem que está trazendo ansiedade, eu mudar a qualidade dessa imagem, aqui vai uma dica de ouro. Ó. Imagens coloridas geram maior impacto emocional. Então, você vai trabalhar com uma pessoa, se você ajudá-la a transformar a imagem mental em preto e branco, já diminui o nível de ansiedade bastante, mas muito. Outra questão, aí um pouquinho mais aprofundado, né, é a ideia de ser associado ou dissociado. O que é associado? É quando você imagina uma coisa dentro dela. Pergunte a uma pessoa assim, pense em você andando de bicicleta. Que imagem surge? Se surgirem as duas mãos e a roda da frente, o guidão e a roda da frente, essa pessoa está associada. Ela está ali como se fosse agora. Se ela imaginar-se em cima de uma bicicleta passando aqui, ela está dissociada. Imagens dissociadas geram menor impacto emocional. Imagens associadas, maior impacto. Então isso também funciona. No caso de uma fobia, por exemplo, só para ficar nesse tema específico. A pessoa tiver a ideia fóbica dissociada, como se ela estivesse assistindo ela mesma tendo a fobia, a intensidade é menor. Mas os fóbicos normalmente estão associados. A coisa está bem perto deles, a cobra, a barata, o cachorro, a plateia olhando com cara de desaprovação. Entende isso? Estado, como é que a gente muda estado? Tem várias maneiras também. Uma das mais tradicionais dentro da programação neurolinguística é a utilização de âncoras. O que é que são âncoras? Âncoras são gatilhos externos que disparam estados emocionais intensos. Então, eu posso instalar ou ativar uma âncora de segurança, confiança, criatividade, paz. Como é que faz isso? Bem rapidamente aqui. Eu gosto da reaprendizagem, da revivência. Volta no momento específico em que você se sentiu muito, seja o que a pessoa precise. Seguro, muito confiante, muito... Seguro, pronto, vamos lá, seguro. Volta no momento específico, não pode ser... Ah, na minha infância eu era seguro, na minha adolescência, quando eu entrei na faculdade. Não. Um momento específico. Sou homem, eu jogo futebol, teve um dia lá, estava jogando, aí foi um pênalti, falei, deixa que eu bato. Eu estava muito seguro, daqui que eu bato o pênalti. Eu fui lá e bati, então eu volto naquele momento. E aí o texto de PNL é: veja, ouça e sinta como se fosse agora. Então o que nós estamos fazendo? É uma pequena regressão, nós estamos trabalhando com hipnose aqui. Volta naquele momento, veja, ouça e sinta como se fosse agora. Concentre na sensação de segurança desse momento, do seu jeito, duplique ela e crie um gatilho. Por exemplo, segure ela na sua mão como se fosse água, não deixe escorrer. Segura ela aqui, ó. Segura. Pronto. Sai daquele estado, pensa agora na situação ansiogênica e dispara seu gatilho, dispara sua âncora.
Você vai mudar o estado. Quando muda o estado, aquela imagem que gerava esse estado vai modificar também. Mudou a imagem, mudou o estado, muda a fisiologia. A pessoa se sente mais segura, confiante. Mudou a fisiologia, vai abaixo mudar o comportamento. Como é que a gente pode atuar também no nível 3 lá embaixo? Como é que a gente pode mudar a fisiologia? A doutora Amy Cuddy, da universidade, acho que é Harvard, agora desculpe, falhou-me aqui se ela é Harvard ou se ela é... Eu acho que é Harvard. A doutora Amy Cuddy tem no TEDx, procura no YouTube, você acha fácil a palestra dela no TED, falando sobre isso, sobre postura, sobre fisiologia, sobre colocar-se como ser. Em PNL a gente usa esse termo, como ser. Como seria se você estivesse seguro e confiante agora? Como seria se você estivesse feliz? Como seria se você tivesse... Finge. Ela até trabalha com a ideia da... Ela é uma mulher, né? E ela trabalha com a ideia da Mulher Maravilha, né? Coloque as mãos na cintura, posição da Mulher Maravilha. Um homem diria a posição do super-homem aqui, ó. Fique assim por alguns minutos. Estampe um sorriso no rosto, mesmo que você não tenha motivo. Em pouco tempo, a sua fisiologia vai mudar o seu estado. Existe uma congruência interna. Você está demonstrando bem-estar e o seu sistema vai dizer assim, eu não sei o que aconteceu, mas está tudo bem, então deixa eu produzir neurotransmissores e hormônios positivos aqui, porque esse corpo está dizendo para mim que está tudo bem. Então pode-se mudar de baixo para cima. E óbvio, claro e cristalino, que com hipnose é muito mais fácil. A PNL atua sozinha, ela nasceu da hipnose também. Um dos pilares da PNL é a hipnose. A hipnose de Erickson, a terapia familiar de Satir e a Gestalt do Peirce. Até um parênteses aqui. Ela nasceu da Gestalt e tem 50 anos, mais de 50 anos a PNL. Ela se desenvolveu bebendo muito mais da cognitivo-comportamental do que da Gestalt. Tem PNL, tem hipnose no nascedouro da PNL. É impossível se aplicar PNL sem hipnose. Mas com a hipnose formal é muito mais fácil. Às vezes o seu cliente / paciente, como você chamar, ele vai relatar dificuldade de imaginar. Ah, não me lembro. Você pega uma pessoa num estado depressivo muito importante, volta no momento específico em que você se sentiu bem. Talvez ele não acesse, ele diga assim, não tem. Minha vida é um horror. Nunca tive bem, nunca senti nada. É óbvio que ele está exagerando, ele está catastrofizando. E aí com PNL, com hipnose, você ajuda ele a minimizar esses pensamentos aqui ruminantes negativos, dá uma clareada na mente e consegue direcionar. Se ele não lembrar, você sugestiona ele a imaginar, tanto faz, tá bom? Para o cérebro, memória e imaginação é a mesma coisa, vai ativar a mesma coisa. Só você lembrar de algo que te deixa no estado emocional intenso e imaginar uma situação semelhante, você vai ficar no mesmo estado. O cérebro não distingue isso, tá bom? Então a gente muda a fisiologia mudando a fisiologia. Levanta, pula, dança, se mexe, faça exercício, faça caminhadas, nade, etc. Vai mudar o estado. Ou a gente atua mudando o estado. Como? Coloca a pessoa num transe leve. PNL ela trabalha em transe leve, tá? Não precisa aprofundamento, não precisa esteio, como hipnótico, nada disso. Nada disso, nada disso. Coloca a pessoa num transe leve para ajudá-la a minimizar o barulho dentro da cabeça. O barulho que eu falo é excesso de pensamento. E vai direcionando ela a mudar estado. Buscar estados positivos. Reviva os 3 últimos melhores momentos desse mês, desse ano, dessa década, da sua vida. Reviva, veja ou se sinta como se fosse agora. E você vai fazendo o que chamamos de empilhamento de âncoras. Vai deixando ela num estado muito positivo. Naturalmente aqueles pensamentos vão embora. Aquelas imagens mentais vão embora porque existe uma congruência aqui. Se eu penso isto, eu sinto isto. Ora, se eu começar a sentir isto, eu vou pensar isto. Tá claro? Então, temos essas alternativas, essas estratégias. Dentro de um processo de PNL, um processo mais amplo, mais detalhado, mais demorado, nós podemos mudar qualquer coisa a partir de filtros. Nós podemos mudar o comportamento das pessoas através de alavancagem. Nós podemos mudar a fisiologia, ajudá-la, ensiná-la a mudar a fisiologia. Pessoas que eu falo que... Eu digo que algumas pessoas elas andam procurando moeda na rua, né? Elas andam assim, cabeça baixa, lentificado, arrastando, anda sem tirar o pé do chão, né? Essa fisiologia gera um estado negativo. Levanta essa cabeça, peito para frente, ombro para trás. Sorria, meu bem, sorria. Vou buscar essa antigona agora, hein? Então, temos estratégias para
Mudar o comportamento e nível de comportamento com alavancagem, mudar a fisiologia, mudar estado através de ancoragem, por exemplo, existem outras estratégias, mudar a representação interna através de switch, que é uma mudança rápida de imagens, através de submodalidade, que é mudando aspectos dessa imagem. Quando eu mudo aspectos da imagem, eu mudo a imagem. E ao mudar a imagem, eu mudo a sequência toda. Num processo mais aprofundado de PNL, a gente pode mudar os filtros de percepção. A gente pode ajudar essa pessoa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. A ver o que é que ela está omitindo naturalmente para ela, o que é que ela está generalizando naturalmente para ela, o que é que ela está distorcendo. Processo de generalização, por exemplo, uma pessoa passa por um processo traumático com um homem de bigodes, na infância, sei lá. E ela cria uma imagem generalizada de que todos os homens de bigodes são perigosos. Isso, obviamente, vai atrapalhar a vida dela. A gente pode ajudar ela a quebrar essa generalização. Distorção. O que é distorção? É torcer uma informação de modo que ela caiba na sua verdade. Para explicar filtros de percepção, omissão, generalização e distorção, eu gosto muito do futebol. Eu digo assim, ó, o meu time é o melhor do mundo. Aí alguém fala assim, mas ele perdeu o último jogo. Eu omito isso. Não, mas esse último jogo não foi roubado. Ah, mas ele caiu para a segunda divisão. Eu vou distorcer. Não, aquilo ali foi um complô e ele não queria disputar aquele título mesmo, então não sei o que lá. E eu generalizo que ele é sempre o melhor, ele ganha todos os jogos. Eu tô falando de futebol, vou botar fogo no parquinho, pense em política, é a mesma coisa. Se você defende alguma linha política, ou pior ainda para mim, né, um político como pessoa, você vai omitir os defeitos ou falhas dele, você vai generalizar as benfeitorias dele, e você vai distorcer de modo que caiba dentro de um quadradinho, de um pacotinho de ele é o melhor. Ou o político, ou a sua visão política do mundo. Ok? Então a PNL pode ajudar a mudar isso, os filtros de percepção. Facilmente mudar metaprogramas, facilmente não. É uma maneira bem direcionada. E as outras questões também, hierarquizar os valores, quebrar crenças inúteis, não trabalhamos com ideia de crença limitante, que isso já foi. Uma crença, ou ela é útil, ou ela é inútil em determinado contexto. Valores, decisões, memória, etc. Então a PNL tem maneira de mudar o comportamento, que é o final lá, o que é que as pessoas procuram na terapia, para mudar o comportamento. Mudando fisiologia, ou mudando estado, ou mudando representação interna, ou mudando generalização, omissão, distorção, ou metaprograma, ou valor, ou crença. Então a programação neurolinguística é um arsenal de estratégias para mudanças que geram novos comportamentos. Que é o que as pessoas vão procurar que as pessoas querem quando vão procurar terapia. Tá claro? Buscam terapia para parar de ou começar a. E a junção da hipnose com a programação neurolinguística é um caminho fantástico de facilitação da obtenção desses resultados. Era essa a minha contribuição aqui nesse congresso. Eu espero ter deixado você com mais dúvidas do que respostas. As respostas normalmente fazem as pessoas pararem. Ah, já sei tudo, parei. E a dúvida vai fazer com que você caminhe, com que você ande, com que você procure saber mais. Para saber mais, tá aí, ó. Procure um treinador certificado pelos criadores da PNL. Ou Richard Bandler, no caso eu sou certificado por ele, ou por John Grinder. Como a PNL é um saber livre, existem muitas escolas criativas, digamos assim, que colocam nomes fabulosos em cima da programação linguística para trabalhar em cima do marketing e às vezes foge muito do original. E como diz a boa frase, perto da fonte a água é mais limpa. Segue meus contatos aí, ó, meu Instagram, prof.rogeriocastilho, YouTube e o meu site. Continue aí, o congresso tem muita coisa boa, tem várias vertentes, tem muita informação. Eu tenho certeza que você, prestando atenção no todo aqui, vai sair muito mais informado do que chegou. E com muito mais dúvidas também, eu espero. PNL é maravilhosa, conheça, utilize, pratique, obtenha sucesso na vida. É o que eu desejo para você. Hasta!